Olá, bem-vindo! Hoje vamos utilizar um teste estatístico para nos ajudar a escolher qual modelo calcularemos a eficiência. Um modelo utilizando retornos constantes ou um modelo utilizando retornos variáveis. Não esqueça, contudo, que a teoria é um fator determinante na escolha de qual modelo você utilizar. Iremos utilizar apenas um teste para auxiliar. Calcularemos também a eficiência de escala e determinaremos sobre qual rendimento de escala a firma está operando. Tudo isso usando a linguagem R aqui no RStudio. Primeiramente, na descrição do vídeo estão disponíveis o link para você obter o arquivo escala e o arquivo script vídeo 4 escala. Eu já criei o meu projeto, já incluí esses arquivos dentro do meu projeto, então eu vou apenas clicar no script 4, irá abrir a janela com o script da aula de hoje. Iremos estimar no R o teste estatístico para testar se devemos estimar um modelo sob a pressuposição de retornos constantes ou variáveis, o que implica testar se existe ineficiência de escala e determinar quais os rendimentos de escala a empresa está operando. Iremos utilizar o pacote benchmarking, então você deve carregá-lo, clicar em Run. Lembrando que eu já instalei previamente o pacote. Caso você não tenha instalado o pacote, você deve instalar o pacote. Apenas clicar aqui e executar. Após instalar o pacote, nós vamos importar o nosso arquivo de exemplo da aula de hoje, que é o Scala. Então, se eu já coloquei esse arquivo dentro da pasta do meu projeto, basta eu clicar com o esquerdo aqui em cima e importar. Caso você não tenha colocado ou não tenha criado um projeto, você deve vir em Import Dataset do Excel, clicar em Browse, procurar o seu arquivo onde você o colocou, selecionar, abrir. Então, está tudo certo. O nome eu vou deixar escala. Vou clicar em Import, abriu, está aqui o nosso banco de dados. Esse banco de dados foi extraído do livro Ferreira e Gomes, 2009, que é a planilha 3.3. Está a descrição completa do livro na descrição do vídeo. Vamos utilizar então primeiramente um teste estatístico para avaliar a ineficiência de escala. Vou criar então, como vimos nos vídeos anteriores. Se você não viu o vídeo anterior, recomendo que você acesse o vídeo e veja como estimar, quais são os argumentos que eu incluí aqui, por que é feito dessa forma, a estimação do score de eficiência. Vou executar, criei uma matriz de insumo. Vou executar, criei minha matriz de produto. Agora vou estimar um modelo com retornos constantes e o outro com retornos variáveis. E vou obter a eficiência desses modelos. Eu estou utilizando o operador cifrão para obter o score de eficiência que está salvo dentro desse objeto. Porque esse objeto é uma lista de 12 outros, então o F, que é a score de eficiência, é representado por EEF. Estou extraindo apenas este. Como que eu sei que EF é eficiência? Basta ler o manual do pacote benchmarking. Vou executar os dois. Então, criei os dois objetos e agora vou executar a função ks.test, colocando primeiro retornos constantes, posteriormente retornos variáveis. Estou testando bicaudal, ou seja, estou apenas testando se eles são iguais ou diferentes. Então, tenho o meu teste. O valor do teste é D, que é a estatística do teste, e o p-valor 0,4413. Como o p-valor é de 0,44 ou 44%, se formos multiplicar por 100, ele é maior do que o nível de significância maior que normalmente utilizamos em economia, que é 10%. De forma que, se ele é maior ao nível de significância de 10%, eu não posso rejeitar H0. O que é H0? H0 é a ausência de ineficiência de escala. Então, nesse caso, eu deveria utilizar, ou eu poderia utilizar, um modelo com a pressuposição de retornos constantes para estimar o score de eficiência. Cuidado quando você for estimar. Nesse caso, eu tenho apenas 6 empresas, então o poder dos testes para rejeitar H0 pode estar comprometido. Tenha cuidado com o teste feito com poucas observações.
E como que eu posso calcular a eficiência de escala? A eficiência ou a ineficiência de escala é basicamente, então, o score de eficiência obtido com a pressuposição de retornos constantes dividido com o score de eficiência obtido com a pressuposição de retornos variáveis. Vou executar, criei um objeto de nome EE, atribuído a ele o resultado dessa divisão. Vou pedir para visualizar, podemos usar a função view para exibir nessa tela um pouco mais organizada. Então, temos aqui o score de eficiência de escala. Vimos que a empresa, ou a firma 2, 4 e 6 são eficientes quanto à escala, enquanto A1, A3 e A5 não são. Assim, a empresa 1 tem 66% de eficiência de escala, ou seja, ela tem um menos 0,667. Ou ela tem 33% de ineficiência de escala. A empresa 3 é a que tem a menor nível de ineficiência de escala, 1 menos 0,93. Então ela tem apenas 7% de ineficiência de escala. Mas e a eficiência técnica propriamente dita? Vamos determinar a natureza dos rendimentos de escala para aquelas que são ineficientes. Na prática, nós vamos estimar para todas. Primeiro, vamos estimar o modelo com retornos não decrescentes à escala. Então, RTS, que é a opção para o tipo de retorno, eu vou utilizar IRS. E quando eu estimar os retornos não crescentes à escala, eu vou utilizar a opção DRS. Essas opções foram passadas no vídeo anterior, aqui da nossa playlist. E no manual também está explicitado. Vou executar esta e esta. Então, obtemos os scores, estão todos aqui. Eu vou obter o score de eficiência de cada um que nós estimamos. Então, do primeiro dos retornos não decrescentes, eu vou salvar com o nome de RND dentro de um banco de dados e vou salvar outra variável com o nome RNC, obtendo os scores de eficiência do modelo que estimamos aqui. Nesse caso, eu não preciso utilizar o cifrão para obter o CRS e o VRS, por quê? Nem o EE, que é a eficiência de escala. Porque eu já obtive ele aqui, eu já extraí, já calculei aqui e já extraí esse score de eficiência com a pressuposição de retornos constantes e variáveis do objeto EECI e EEVI. E, nesse caso, eu estou obtendo todas as estimativas com orientação insumo. Então, orientação insumo e aqui também orientação insumo. Importante não misturar. Então, sempre estimar com orientação insumo ou utilizar a orientação produto. Então, se eu estimo retornos constantes, eu vou estimar todos os demais com a mesma pressuposição. Então, vou estimar que vou criar o objeto RE. Ele está aqui, vamos visualizar. Agora, então, eu tenho melhor organizado o score de eficiência, de escala, retornos não decrescentes, crescentes, constantes e variáveis. O que eu posso perceber é que, para a empresa 1, ela é eficiente utilizando a pressuposição de retornos variáveis, mas não de retornos constantes. Então, essa é aquela situação em que a ineficiência da firma se decorre exclusivamente da escala de produção incorreta, o mesmo ocorrendo para a empresa 5. Por outro lado, essa já não é a situação da empresa 3, em que percebe-se que a empresa é ineficiente sob a pressuposição de retornos variáveis. Então, vemos que parte da ineficiência dessa firma decorre da escala incorreta. Analisando o score de eficiência sobre retornos não decrescentes ou não crescentes e sua relação com os retornos variáveis, classificar que tipo de retorno à escala a empresa está operando. Se o score de eficiência de retornos constantes é igual aos variáveis, a empresa está operando sobre rendimentos constantes à escala. Por outro lado, se o score de eficiência obtido com a pressuposição de retornos não crescentes for igual ao score de eficiência obtido sob a pressuposição de retornos variáveis da escala, a empresa estará operando com rendimentos decrescentes. Se for diferente, a empresa estará operando sobre rendimentos
crescentes à escala. Então, o que foi feito aqui, nessa linha de comando, primeiro devemos carregar o pacote deploy. Esse pacote permite usar a função mutate, e essa função permite que seja criada uma variável de nome rendimentos a esse banco de dados r.ee que nós criamos aqui na linha 57. Utilizamos a função if-else, que é algo equivalente ao que é feito no Excel para a função se. Como eu tenho dois if-else, na realidade eu estou concatenando duas funções se no Excel, por exemplo. Então, primeiro eu testo se os scores obtidos com a pressuposição de retornos constantes é igual ao retorno variável. É igual? Se é, eu vou ter que retornar que o rendimento da escala é constante. Se for diferente, eu vou fazer outro teste. Rendimentos não decrescentes é igual ao score obtido de retornos variáveis? É. Então, a empresa está operando sobre rendimentos decrescentes. E se for diferente, a empresa estará operando sobre rendimentos crescentes. Vamos executar. Então, perceba que logo que eu executei, aqui tinha 5, agora tem 6 variáveis. E eu tenho uma coluna nova indicando qual tipo de rendimento a DMU está operando. Por fim, eu posso extrair esse objeto para um outro, que eu vou atribuir o nome de estimativas e rendimentos. Então, esse nome deve ser igual a esse nome. Esse que está entre aspas duplas fica a seu critério. Apenas não esqueça de colocar aqui ponto .xlsx, porque é o tipo de arquivo do Excel que eu estou exportando. Então, vamos executar. Criou o objeto aqui e podemos abrir o Excel. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seus comentários, se inscreva aqui no canal e fique por dentro das atualizações de novos vídeos. Até a próxima!